Aí pessoal, voltando a filmar o curral aqui, ó. Ficou... Acho que tem mais de um ano já que eu não coloco gado aqui dentro. Assim, para engordar, né? E estamos organizando aqui agora. Lavar a caixa, tá enchendo. Água limpa. Vou jogar água aqui nos coxos, lavar os coxos também. Foi tirado o estrume do curral. Queimou um resto de capim velho ali, uns plásticos. Vou tirar o que restou. Estamos organizando por aqui. Hoje tá chegando um gado para confinar. Uma coisa que eu gosto muito de fazer. É muito satisfatório você comprar um animal magro e ver ele ficar gordo com o trato. É muito bom. E tá chegando 4 bezerros hoje aqui para fazer uma engorda. E eu vou mostrar para vocês. Novidade boa. Eu gosto muito, eu sei que tem muita gente aí que gosta também de acompanhar. Então tá chegando esses 4 bezerros. Essa semana a gente faz medicamento nele, vermífugo, modificador orgânico. E vai arrochar a ração neles. Aqui pessoal, os animais que chegaram. Todos magrinhos assim, ó. A gente dá uma engordada neles. São todos registrados. Todos aqui, esse aqui, ó. 062, vou colocar o registro dele para vocês verem aí. É um gato todo registrado, todo PO, tudo com RGN já. E que estavam muito sofrido. E eu comprei num preço bom, questão de oportunidade, para fazer a engorda deles e vender posteriormente. O coxinho tá aqui, ó. Vai ser esse laje de milho concentrado e palma. A gente tirou o estrume do curral, ficou um buraco aqui, choveu e encheu d'água. Mas o gado não fica na lama, lá em cima é alto, é seco. Só cavar aqui para escoar essa água. Tem um bezerrinho pequenininho, então eu botei um coxinho aqui separado. E ele não estava alcançando aqui a caixa. Enchi aquele coxo ali agora. Vou mostrar um pouco os animais aqui para vocês verem. Eu tinha comprado inicialmente esses 4 garrotinhos. Esse é o 085. Vou colocar também para vocês, é o registro dele. Vocês verem a genealogia dele. 085. Gato todo manso, tudo cachudo, só tão magro. Então assim, quando eles engordar aqui, vão ficar os tourinhos arretados, hein? Tudo sim de puro, com registro e papel bom. Olha o outro aqui, esse aqui é o 157. Vou colocar para vocês também o registro dele. Esse aqui é o Felisberto. Felisberto, esse, na minha opinião, que tem o melhor registro. Ele é bem fechado no 152. Genética Carnaúba e Emepa. E é um dos mais bonitos também. Bora, Felisberto, bora, bora. É, boi. É tão manso que nem liga. Aqui o caranguejinha. A numeração dele é 153. Vou colocar o registro dele aí também. Essa aqui é uma vaquinha. Tava sofrida também no mesmo pasto dele lá. O pasto tava muito fraco. Uma região de brejo. Região muito úmida, muito frio. Região alagada. Então a vaquinha tá bem magrinha. Paridinha também. Preço de oportunidade também a gente trouxe também para fazer o melhoramento dela. Tá. Aguentou a viagem, graças a Deus. 400 km de Natal para cá. Agora é só dar um tratozinho nela. Olha o bezerrinho como tá de barriguinha cheia. Tá bonitinho. Então, qual vai ser o manejo aqui? Modificador orgânico, vermífugo. Estão com bastante carrapato. Deixa eu ver aqui seu filme. Aí, bastante carrapato. Como eu falei, era uma região muito úmida. O síndio é bem resistente, mas mesmo assim a região estava tão ruim que estão cheio de carrapato. Vai fazer vermífugo, modificador orgânico e arrochar comida. Não tem muito segredo não. Mas vamos passar na água ali, infelizmente. Olha o bezerrinho. Pronto. Aí, como eu falei, a gente que está no comércio, o segredo é comprar com preço. Nenhuma vez eu vi um rapaz perguntando como ganhar dinheiro com gado. É simples. Você tem que comprar a menos do preço que você vai vender. Tem que ter uma margem. Então a gente tem que comprar com preço e vender um pouco mais caro. O segredo é esse. E às vezes para comprar com preço, você tem que comprar gado nessa situação. Mas aí você vai avaliar a viabilidade econômica do negócio. Paguei mais em conta? Paguei. Mas vai ter um custo para fazer um melhoramento. Tem um risco, é um animal fraco, foi uma viagem longa, a gente correu esse risco, né? Foram 400 km de viagem, mas é um animal novo, ela só tem 4 anos. Vou colocar o registro dela também, ela é fechada no 52 também, tá paridinha. Então a gente engordando aqui, apartando o bezerro já cobra um lucro bom, a vaca fica bem em conta, já fica pra gente criar também. Não tô formando um plantazinho de gado PO, já fica para criação. Ou então a gente apura a vaca também. É um gado que tá sadio, olha o focinho dela como tá. Focinho molhadinho, não tá com o focinho seco, tá comendo bem. Sempre que eu boto a ração no coxo, eles encostam e comem. O gato tá saudável, só precisando de um trato.
Tá chegando o leitinho. A gente vai organizando aqui. Eu vou mostrando pra vocês a evolução. Mas olha aí, ó. Rapaz lá disse que era bravo, mas já tá acostumando comigo aqui, ó. Todo dia eu entro aqui no curral. Tem 2 dias que eles chegaram. Todo dia eu entro aqui, ó, boto ração. Como é que ela tá? Não tem mais pontinho nenhum com ela. Então eu vou colocar os registros para vocês verem. E vocês vão acompanhando também aí o processo de engorda delas. Eu vou filmando tudo para vocês. Então, às vezes o pessoal fala, ah, mas você tem sorte. Não, a gente primeiramente coloca Deus na frente. E segundamente tem que ter coragem. Tem que ter uma certa experiência e tem que ter coragem. Porque não é todo mundo que compra um animal desse. Ainda mais numa distância dessa, né? 400 km de Natal para cá de viagem. Mas primeiramente a gente tem fé em Deus, tem coragem e se arrisca. Não são todos os negócios que são fáceis não. Tem negócios que a gente tem que correr alguns riscos também, né? Mas eu tenho certeza que vai dar certo. Fazer o melhoramento do score desses animais. É um gado que tem uma carga genética pesada. Os animais papel muito bom, como esse aqui. E vai dar pra gente fazer um dinheirinho no final da engorda, se Deus quiser. Questões de preço, eu nunca costumo falar preço de compra, porque isso às vezes atrapalha uma futura negociação. Você vai vender, o rapaz, ah, você pagou X, quer vender por X, tá aí o custo que a gente teve. Custo com alimentação, que ração hoje não é barato. Comprei silagem de milho de R$10. Concentrado quanto não tá. A palma eu tenho, mas foi plantada há 2 anos, então só tá 2 anos ali ocupando a terra. Então tem todo o investimento, tem todo um risco que a gente corre, no caso de uma vaca dessa, para se apurar. Vou dar o exemplo da vaca, a vaca parida. Paguei 8 mil. Imagina se essa vaca morre na viagem, o prejuízo. 8 mil essa vaquinha parida. Porém, ela tem RGD, a vaca PO. O bezerrinho já tem RGN. O preço médio de um bezerro sim de apartado com registro é a partir de 6. Então a gente dando um trato nela, apartando o bezerro bem apartado, vendendo por 6, a vaca fica custando 2, fora o custo de frete, de alimentação, mas ainda assim não dá prejuízo. Por isso que eu falei, é uma questão de oportunidade, a gente tem que ter uma visão futura e arriscar, tem que ter coragem também, né? Então tá aí, vou colocar o registro também da vaca e do bezerrinho, o registro dela para vocês verem. E convido vocês a acompanharem a engorda. Vocês estão vendo agora como eles chegaram. Não foi feita nenhuma medicação. Vai ser feita essa semana vermífugo e modificador orgânico. E convido vocês a acompanhar a evolução desses animais. Eu comprei xerém de milho, farelo de trigo, casquinha de soja, sal mineral, silagem de milho e palma eu tenho. A gente fazer a engorda. Depois, quem sabe, eu vou anotar os custos que eu tive para saber qual foi o lucro no final. Quem sabe no final eu passo para vocês o lucro que eu paguei esses animais, o custo que eu tive com ração e o lucro depois da venda. Então tá aí, ó. Chegaram todos bem, graças a Deus, resistiram a viagem. A vaca que estava mais fraquinha, até por estar amamentando, mas agora ela tá comendo bem aqui e vai recuperar bem. Botei um coxinho aqui pro bezerrinho porque ele não estava alcançando no outro coxo, e um coxinho d'água aqui também porque ele não estava alcançando ele na caixa d'água. Então, convido vocês a acompanharem aqui. Eu creio que daqui 30 dias o cara já vai dar uma melhora muito boa, porque eles não estão magros de doença. Estão magros porque realmente o pasto lá estava muito fraco. Aí, não param de comer. Primeiro dia que chegaram, comeram 6 sacos de silagem de milho. E eu vou adaptar eles a comer de palma também. Deixa eu botar tudo para lá, vou tirar a foto aqui e botar a capa do vídeo.